economista Mauro Stormovski foi eleito no dia 10 de abril novo presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, o Sindiospa, para o exercício 2014-2017. O economista é também presidente da Brigham RS, diretor-presidente da Interim Home Care RS e Mesclar, Administração de Pacientes Domiciliares. Stormovski ingressou na diretoria do Sindiospa em 2006, participou de 3 gestões e pretende dar continuidade na sólida gestão institucional presente no Sindiospa, ampliação da representatividade institucional em âmbito local e nacional e ser o fórum de discussões para o modelo de políticas públicas e privadas no provimento do serviço aos usuários, com ênfase na busca de um modelo produtivo, harmônico entre provedores, financiadores e beneficiários dos serviços de saúde em Porto Alegre. O novo presidente do Sindiospa concedeu entrevista exclusiva a Alexandre Appel. Estamos na sede do Sindiospa, Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, aqui na Rua Corte Real, Coronel Corte Real, no bairro Petrópolis. Saudar você, nosso telespectador aqui de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo. Meu abraço carinhoso para os telespectadores de Capão da Canoa e você que nos assiste pela internet, no portal do Consumidor RS, nosso canal do YouTube, nossa alegria de trazer para você sempre temas qualificados, importantes. E hoje o nosso entrevistado é um amigo fraterno de muitos anos, Mauro Stormovski, que conheci no tempo da Hospitalar, em São Paulo. Depois aqui em Porto Alegre tivemos uma proximidade muito grande. O Mauro Stormovski assumiu recentemente, agora há alguns dias, a presidência do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, em substituição ao administrador Leomar Bamman. Essa diretoria é de 2014 a 2017. Mauro, muito obrigado por ter nos recebido aqui. Eu te conheço, muita gente te conhece, você é muito conhecido no centro do país, é conhecido no exterior pelas missões internacionais que fez, é conhecido na Inglaterra, onde residiu. Para o nosso telespectador, quem é Mauro Stormovski que está assumindo a presidência do Sindiospa? Muito obrigado, Alexandre, é um prazer poder fazer esse contato com você aqui em Porto Alegre, parecer um pouco mais desnudo aos nossos telespectadores que assistem teu programa. A qualidade da tua audiência também é muito significativa. As cidades que citaste são cidades importantíssimas para o desenvolvimento econômico da saúde de Porto Alegre. Mauro Stormovski é uma pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul, em Nova Prata, em junho de 1954, portanto terei 60 anos em breve. Pessoa que viveu fora do Brasil por praticamente 25 anos, na Inglaterra, onde eu obtive cidadania britânica. Hoje eu sou cidadão britânico por razões que neste momento não vêm ao caso, mas a grata surpresa de dizer que fui o primeiro brasileiro a receber o passaporte britânico de uma forma condecorativa. Então, muito me orgulho isso. Venho ao Sindiospa depois de participar de várias gestões dentro do sindicato em função de uma clínica de home care, cuidados domiciliares em saúde que eu tenho. Aqui em Porto Alegre, uma clínica que foi estabelecida no ano de 2001 e eu passei a administrá-la a partir de 2007, praticamente desenvolvendo então um trabalho diferenciado com relação à saúde domiciliar dentro do estado do Rio Grande do Sul, não se restringindo somente a Porto Alegre. Essa tua empresa, essa Home Care, não é só em Porto Alegre, ela atua no estado? Ela atua no estado do Rio Grande do Sul, naqueles lugares em que nós temos uma capacidade de atendimento e infraestrutura. Quando se fala em infraestrutura, é pessoas locais, funcionários locais, perfeito, em diferentes cidades que são significativas economicamente dentro do estado do Rio Grande do Sul. Notadamente, por exemplo, Santa Maria, Caxias, no Pelotas, por exemplo. E essa pessoa que estudou economia, não tem nada a ver com medicina, é um empresário que estudou economia na Inglaterra, estudou um MBA de economia na USP em São Paulo, presidente também da Câmara Britânica no Rio Grande do Sul, pela cidadania que eu tenho, onde, pelos negócios que se desenvolvem economicamente entre o estado do Rio Grande do Sul e a Inglaterra, temos um fluxo de negócios muito intenso.
E é bom esse fluxo de negócio? É muito bom, ele não é fluxo de negócio em produtos de commodities, é um produto manufaturado, são produtos acabados de ida e vinda, e uma grande penetração da indústria, da especialidade da indústria britânica, que é na área de óleo e gás, principalmente com o desenvolvimento dos pré-sais, que nós temos descobertos recentemente no Brasil. A Inglaterra tem uma capacidade de encontrar petróleo na área de pré-sal muito grande. Então, tanto a pesquisa quanto a captação, a extração do petróleo em águas profundas é uma coisa muito importante. E Caxias do Sul e Pelotas são áreas estratégicas. Pelotas no sentido Rio Grande, Pelotas aquela grande área que temos de desenvolvimento pelo Porto de Rio Grande. Com relação a Caxias e Canoas, que é o nosso grande polo metal-mecânico, a Inglaterra tem uma relação muito intensa. Então, diante disso, voltando para a área da saúde, o Sindiospa e o Mauro é isso, uma pessoa ligada à área econômico-financeira, tem uma empresa de home care, presidente da Câmara Britânica, convive nesse mundo da saúde com muita intensidade. Como economista, procura sempre fazer análise dos cenários mais convenientes ao desenvolvimento das empresas. E neste momento, participando já há 8 anos da diretoria do Sindiospa, procurando aproveitar o espaço que tem, no sentido de buscar, juntamente com os outros membros desta diretoria, situações ou resoluções que sejam melhor para os beneficiários, para os usuários da saúde. Em termos gerais, é prover melhor saúde ao beneficiário de um plano de saúde ou mesmo naqueles hospitais públicos que compõem o Sindiospa, diante do SUS, das suas dificuldades. Nós, notadamente, temos várias soluções em saúde, temos também algumas dificuldades, mas certamente o Sindiospa é o palco dessa discussão, porque aqui se reúnem na diretoria gestores da mais alta categoria dos hospitais e que discutem os problemas e soluções não somente para os seus estabelecimentos, mas para o benefício de todos os outros, no sentido de prover um serviço melhor ao usuário do SUS ou de um plano de saúde. Então, este é o Mauro. Escutei de um dirigente de uma grande instituição de saúde que a eleição do Mauro e do Fernando Torelli como vice foi relativamente tranquila, foi quase que um consenso, né? E que o sindicato vai ganhar muito com a presença do Mauro na presidência, porque o Mauro é um homem do mundo, é um homem do mundo. Acho que talvez o momento seja esse, talvez tenha chegado realmente o momento desse upgrade, né? desse relacionamento, dessa possibilidade de relacionamento em outras esferas. Até porque a área da saúde do Rio Grande do Sul, especialmente de Porto Alegre, é muito boa. Mas eu sei que a visão desta diretoria presidida pelo Mauro Stormoves é de relacionamento e ações de continuidade. Traduz isso para nós, porque a frase é muito bonita. Eu quero que você traduza para nós isso, presidente, por favor. Certo. Bom, relacionamento, indiscutivelmente, o Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, ele se relaciona com todos os tomadores de serviço, porque ele congrega todos os prestadores de serviço. Os hospitais e clínicas, a ordem de 2.400 estabelecimentos em Porto Alegre, prestam serviços aos tomadores de saúde, que são os planos de saúde de uma maneira geral. E também os 2 hospitais públicos pelo SUS. Então, o que é ações de continuidade e relacionamento? Relacionamento nesse sentido, estarmos cada vez mais perto destas instituições provedoras de serviços e dos tomadores de serviço em benefício dos usuários, sempre. O foco do Sindiospa é o benefício do usuário na sua melhor expressão, na sua melhor forma. O que de melhor nós podemos prover o usuário, ou de plano de saúde ou do SUS. Então, nós buscarmos as soluções de continuidade ao prover esse tipo de serviço, mas o relacionamento precisa melhorar e ser mais azeitado do ponto de vista de discussões internas, para que realmente este beneficiário possa perceber que a saúde tem custo, que a saúde tem um valor imenso para o indivíduo, mas que ela tem custo. E o que é um custo na vida de cada um? Hoje, nós temos que ter a consciência que muitos usuários, muitos beneficiários, pagam mais pela sua conta do telefone celular do que pagam para um plano de saúde. Isso, obviamente, está na legítima expressão de que o que é mais valioso no momento, a sua saúde ou a sua comunicação. Então, este é um momento que nós estamos nos digladiando, mas
Por que ações de continuidade, por que de relacionamento? Nós do Sindiospa, hospitais e clínicas, discutindo como prover mais serviços, melhores serviços e mostrando que cada um desses serviços tem um custo e que muitas vezes as empresas de planos de saúde não têm a noção de quanto custa prover um serviço de emergência, prover um serviço de mais qualidade. E o esforço que essas instituições fazem para deixar à disposição destes usuários na hora que precisarem. Tá? Então, essa é a situação de continuidade, de relacionamento e que nós possamos sempre estar à disposição como fórum de discussões, como momento para discutirmos todos esses assuntos. Tudo bem. Mauro, o consumidor se queixa que o plano de saúde está caro. É muito caro, é um sacrifício pagar plano de saúde. As pessoas acabam, quem tem empresas familiares pequenas, optando pelo plano empresarial, que é mais barato no primeiro momento. Mas no segundo momento, como o regramento do reajuste da ANS não atinge o plano empresarial, o plano de saúde aumenta quanto quer. Já o plano familiar, o índice de reajuste, ele é anual, ele é determinado pela ANS, não tem passado de 5%, 6%. Mas os planos empresariais, a coisa está apertada. Por outro lado, o cidadão olha o SUS, que é de graça. Saúde é um direito de todos, um dever do Estado, é constitucional. Então ele tem sempre essa visão dupla. Por que eu tenho que pagar pelo plano de saúde e não tenho um SUS eficiente, que eu não precisasse pagar tudo isso de dinheiro? E aí ele acaba tendo mais aparelho celular, mais televisão para a Copa. Eu acho que vocês têm a visão correta, eu entendo que vocês estão certos. Fazer as pessoas entenderem que saúde de qualidade é caro. Mas o SUS é o outro lado da moeda. Por que alguns vão para o SUS, se operam no hospital de clínica maravilhoso, não pagam nada, e eu estou pagando essa fortuna de plano de saúde? Eu sempre imagino a possibilidade dos planos de saúde. Nós levamos até um pedido, na época, o doutor Santini, presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, e eu, ao então presidente da ANS, na época, pedindo para flexibilizar a lei que regulamentou os planos, permitindo às operadoras planos modulares, mais simplesinhos, mas a visão não é essa. Se o SUS dá tudo, a saúde suplementar tem que dar tudo também. Portanto, é uma fortuna. Eu me preocupo muito com isso. Alguma possibilidade de algum dia a saúde suplementar poder vender planos modulares, agora que temos o Dr. José Carlos Abraão, saído da ANS lá? Isso pode evoluir na tua visão, Mauro Stormovski? Bom, eu sou economista e contador, né? Não, pois é. Números, né? A situação econômica dos planos de saúde é uma situação onde, eventualmente, se adequa à capacidade financeira de cada um, ou, no caso dos planos empresariais, na capacidade que tem o empresário de poder prover alguma coisa aos seus funcionários, aos seus empregados, aos seus colaboradores. Eu não gosto da palavra funcionários ou empregados, eu gosto da palavra de colaboração. Os seus colaboradores. Uma das coisas que o Sindiospa se preocupa, e isso já ficou visível no nosso primeiro momento, é de que nós estaremos à disposição de empresários para mostrar ao empresário que ele tem que investir adequadamente na saúde dos seus colaboradores, porque o retorno é garantido. Tá? Nós falamos antes da minha origem, da situação da Inglaterra, o nosso SUS, instituído como saúde universal a partir da Constituição de 1988, foi espelhado no sistema britânico de saúde. Então, há uma semelhança muito grande. No sistema britânico de saúde, a porta é a mesma, o SUS ou o Prudential, que é um dos planos de saúde mais famosos que temos no mundo. O custo é o mesmo, a porta é a mesma, o tratamento é o mesmo. Quem pode, paga, quem não pode, não paga. Mas isso é uma questão de educação. O Brasil tem somente 500 anos, a Inglaterra tem 2.000 anos. Então, nós temos aí um caminho ainda distante a percorrer. Mas, por que nós temos essas situações econômicas? Porque nós temos uma estratificação social e econômica ainda bastante grande, bastante ampla. O plano que foi feito recentemente para que se reduzisse a pobreza no país, que se fizesse investimentos em saúde, educação para uma população de base, vai trazer benefícios muito maiores dentro de um determinado tempo. Quanto tempo?
É difícil de calcular, fala-se muito que na Coreia levou 30 anos, então não é, nós temos um período recente de aproximadamente 15 anos, onde esses benefícios sociais foram estabelecidos com o Bolsa Família e depois, na consequência, anterior e agora com o Bolsa Família, Fome Zero, etc. Vários programas que são fantásticos, fundamentais para a distribuição de renda. Mas eles demorarão um pouco ainda para gerar a segunda leva. Que quem serão essa segunda leva? São as pessoas educadas a partir das pessoas que recebem esses benefícios. Entendi. Tá? Então, neste momento, a saúde tem um custo, a saúde é universal do ponto de vista do SUS e as instituições, muitos se espelham em instituições internacionais muitas vezes, tanto que são certificadas aqui em Porto Alegre pela Joint Commission ou pela ONA no mínimo, onde a porta é a mesma, o critério é o mesmo, mas nem sempre você consegue atender bem todos, por qualquer razão. E muitas vezes as reclamações de consumidores, no sentido de que eu tenho plano de saúde, pago uma fortuna e não tenho o mesmo atendimento, ou tenho o mesmo atendimento que uma pessoa que não paga plano de saúde, faz parte, vamos dizer assim, da nossa realidade socioeconômica. A nossa realidade é essa, é o país que nós vivemos. Buscamos dentro dos sindicatos dos hospitais, talvez, uma discussão um pouco mais ampla, que era um segundo momento, que são novas fórmulas que existem, de fórmulas e formas de remuneração, de capacitação, de identificação, o que são custos de saúde, o que são investimentos em saúde. Saúde tem um custo, mas fundamentalmente todo cidadão deveria sempre pensar que qualquer centavo, qualquer recurso investido na sua saúde, às vezes a compra de uma fruta é muito mais importante do que ele possa imaginar na sua trajetória de vida. Então nós que estamos na faixa dos 60 anos, sabemos que são regras básicas, nós procurarmos termos sempre os investimentos em saúde que são boa alimentação, exercícios físicos, etc. Perfeito. E muitas vezes nós temos um país que estamos com uma medida masculina ou feminina pelo volume de cerveja que bebe, às vezes, né? Então isso é muito prejudicial à saúde. Presidente. Então nós precisamos levar coisas desse gênero, discussões adiante. Presidente, muitas operadoras de plano de saúde estão partindo para construir hospitais. Isso é uma ameaça aos seus associados ou não? Como é que o senhor enxerga isso, presidente? Bom, eu vou dizer que Rio Grande do Sul, né, Sindiospa, no plano de gestão, um guia para caminho certo, muitas vezes, significa construir soluções. Concordo. Né, para os empresários. Na realidade, assim, nós tivemos, e hoje de manhã, o nosso vice-presidente, numa situação de desenvolvimento de mercado gaúcho da saúde, mais especificamente Porto Alegre, identificou a seguinte situação. Em 2002, 2004, nós tínhamos uma situação de 1.200.000 habitantes em Porto Alegre e nós tínhamos vamos dizer assim, 24% desta população possuía planos de saúde, o resto dependia do SUS. Em 2014, portanto uma década depois, nós temos 1,4 milhões de habitantes em Porto Alegre, cresceu muito pouco. Um pouquinho mais do que 10%. No entanto, Alexandre, dobrou o número de pessoas para 50% dos porto-alegrenses hoje têm plano de saúde. Significa, não foi construído nenhum hospital, não foi elevado nenhum leito, não existe expansão dos serviços de saúde. Portanto, há um gargalo. Isso gera uma inquietação no consumidor, que ele quer ser atendido rápido, as emergências bombando, aquele problema todo. Exatamente. E, obviamente, se observa muito isso em duas camadas da população, notadamente as crianças e notadamente as pessoas mais idosas. Atendimento de pediatria. Exatamente. Preocupa muito. Então, as pessoas mais idosas são mais sensíveis ao tempo, assim como as crianças. E, obviamente, as crianças, nos seus ímpetos de desenvolvimento, estão mais expostas. Portanto, quando se diz que às vezes há um investimento maior em uma conta de celular do que num plano de saúde, isso é um alerta para que a população comece a verificar as prioridades. O consumidor precisa entender as suas prioridades e buscar, dentro dessas prioridades, qual o melhor caminho para si. Então, eu diria que o Sindiospa ele se propõe a alertar a todos e através desse teu brilhante programa
falar para o consumidor disto, que ele crie formas de melhor identificar as suas perspectivas, de melhor adequar as suas finanças a um melhor investimento em saúde, educação e coisas mais ligadas ao desenvolvimento da sua família. Escala de valores. Escala de valores. Escala de valores, presidente. Presidente, nós estamos a 30 dias da Copa do Mundo. Um evento importante. Tem gente que é contra a Copa, tem gente que é a favor da Copa. Essa discussão está superada. A Copa vai começar em 30 dias. Em 30 dias. Nós temos a possibilidade de receber muitos argentinos. Já fiquei sabendo que vem holandeses para cá também, enfim. Franceses. Nós estamos nos reunindo no Fórum de Defesa do Consumidor em comissões. A ideia é ter um grupo de permanente apoio aí, principalmente envolvendo a área da saúde, com a parceria com o Conselho Regional de Farmácia também, Delegacia do Consumidor, enfim. Vamos falar em hospitais e clínicas. Nossas instituições de saúde em Porto Alegre estão preparadas para atender essa quantidade de turistas ou pessoas nossas aqui, porto-alegrenses, que vão a jogos, enfim, até com a possibilidade de algum tumulto acontecer. Eu sei que a gente sabe que os órgãos de segurança pública estão muito preocupados. Como é que está o setor saúde Porto Alegre para a Copa do Mundo, presidente Mauro Stormovski? Só retornar um pouquinho à pergunta anterior, Alexandre, para dizer assim, a construção de novos hospitais pelos provedores de planos de saúde é super bem-vinda, porque cada vez mais dará condições à população que tem os planos de saúde de ter opções de tratamento. Não bom. Afogando as instituições que provêm serviços ao SUS, notadamente o Hospital de Clínicas e o Conceição, Grupo Hospitalar Conceição, que são perfeitos na sua dedicação aos usuários. Então, a construção de novos estabelecimentos de saúde por planos de saúde, serviços próprios, chamados na nossa linguagem da saúde, é super bem-vindo, extremamente bem-vindo. Bom. É uma pena que a legislação talvez tenha alguns entraves com relação à autorização dessas instituições poderem prover serviços também, para não criar uma cadeia tipo cartel. Cartel. Que é assim. Voltando à tua pergunta com relação à Copa do Mundo, em primeiro lugar, o meu apoio total à Copa do Mundo. Eu acho que foi um grande evento do ponto de vista da captação dele, do ponto de vista de dar visibilidade ao país. São 188 países que receberão as imagens. 188 países poderão ver, se não os Jogos de Porto Alegre, flashes da cidade de Porto Alegre. Talvez sejamos chamados de Happy Harbor, mas Porto Alegre continuará no nosso coração e sendo vista por 188 países. Os serviços de saúde de Porto Alegre, se nós compararmos com outras cidades como São Paulo, por exemplo, Porto Alegre, como nós já falamos, tem 1.400.000 habitantes. Nós estamos tão preparados, Alexandre, para a Copa, como estamos preparados para prover um excelente serviço de saúde a quem nos procurar. Existe uma pesquisa de uma empresa de viagens internacionais chamada April, Abril em inglês. A April, ela nos diz que 5.000 turistas estarão constantemente em Porto Alegre, entrando e saindo em dias de jogos. Significa, essa é uma estatística feita por uma empresa que vendeu os pacotes para a FIFA, dizendo a constância de turistas em Porto Alegre em dias anteriores do jogo e posteriores, na média, é 5.000. Consequentemente, avaliando os jogos que nós temos em Porto Alegre, que são 4 jogos e mais um na semifinal que não sabemos quem será, as instituições hospitalares em Porto Alegre, 4 hospitais de primeiríssimo nível certificados pela Joint Commission, Santa Casa, o Mãe de Deus, Clínicas e o Moinhos de Vento. Os 2 principais hospitais brasileiros, o Hospital de Clínicas como o principal hospital referencial educacional no país e o Grupo Hospitalar Conceição sendo considerado a melhor gestão pública no país. O Hospital de Cardiologia, o Hospital da PUC, o Hospital Ernesto Ornelis, o Hospital Divina Providência, enfim, mais clínicas especializadas de imagem e todas essas disponibilidades que nós estamos sim muito preparados. O hospital de referência ao Mãe de Deus para os atletas e para as comissões e delegações que vierem, que está muito bem preparado e diria até demasiadamente superior à capacidade que terá ou que terá de necessidade de atendimento. Se nós tivermos alguns conflitos,
nós temos que observar os jogos que temos em Porto Alegre. Nós temos notadamente duas seleções europeias, principalmente, no sentido a França e a Holanda, são culturas pacíficas, são culturas que buscam o desenvolvimento cultural, vão buscar os aspectos turísticos de Porto Alegre. A Coreia, necessariamente, é uma cultura também de muita submissão e muita adequacidade. Eles se encaixam sempre. São pessoas extremamente dóceis, pacíficas e simpáticas. Os nigerianos que viajam são pessoas sem dificuldade nenhuma. A única preocupação que nós temos será no dia 25 de junho, que é uma sexta-feira, que infelizmente, porque é uma sexta-feira, a Argentina joga em Porto Alegre. Como temos o emocional como dogma dos torcedores argentinos, em qualquer resultado, que seja vitória ou derrota da Argentina, haverá exacerbações. E exacerbações que estão sendo esperadas podem se tornar, talvez, um pouco beligerantes do ponto de vista de um problema emergencial de massa. Mesmo assim, eu reputo que a capacidade de atendimento instalada em Porto Alegre é muito suficiente para atender essa demanda que porventura possa, e que tomara não aconteça. Tomara que aconteça do ponto de vista econômico, porque será uma movimentação financeira, recursos da capital. Mas tomara que não aconteça do ponto de vista humano, no sentido de que não haja nenhum tumulto, que tudo passe dentro de uma determinada harmonia. Tudo bem. Presidente, nós temos 3 minutos para encerrar. 3 minutos. Ano político. Qual é a sua expectativa? A expectativa do setor saúde de Porto Alegre, para a gente concluir. O setor de saúde, os sindicatos hospitais de Porto Alegre, obviamente, à medida que se definirem as candidaturas a governador do estado, ele tem por objetivo receber todos os candidatos aqui. Excelente. Para que nós possamos, num primeiro momento, dizer que a saúde do estado do Rio Grande do Sul passa por Porto Alegre. Mais de 70% dos serviços em saúde providos à população de 10 milhões do Rio Grande do Sul acontecem em Porto Alegre. Pela vinda diária de ambulâncias, pela estrutura operacional que nós temos aqui e muitas vezes pelas dificuldades que existem nas cidades do interior. Os nossos 496 municípios do Rio Grande do Sul, somente Porto Alegre tem a capacidade instalada para um atendimento mais qualificado à população. Portanto, eu acredito que no ano político, sim, nós vamos observar o quadro que se desenha, oferecer aos políticos uma oportunidade de discutir com uma inteligência concentrada no Sindiospa todos os aspectos inerentes à melhoria da qualidade da saúde, sempre com foco em consumidores, consumidor do SUS e consumidor dos planos de saúde. Excelente. Neste caminho, Alexandre, eu passo a você o que a ANAP, a Associação Nacional dos Hospitais Privados, do quais temos 3 membros aqui no estado do Rio Grande de Porto Alegre, fizemos um livro branco chamado White Paper, dizendo para os políticos o que nós queremos em 2015. E certamente, num outro momento, quando essa definição de candidatos acontecer, será uma oportunidade para entregarmos a eles aquilo que nós queremos ver posto na saúde Porto Alegre, na saúde Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, o momento político é de definições. Não vamos criar uma ansiedade, mas vamos certamente apoiar o candidato que for eleito dentro das suas políticas e, ao mesmo tempo, oferecer a ele o lugar adequado para discutir os seus programas. Muito bem. Presidente Mauro Stromovski, sucesso na sua gestão, para toda a diretoria empossada, que seja uma gestão muito profícua, presidente. Parabéns. Muito obrigado. Eu não posso deixar de agradecer, não posso deixar de dizer também que o Sindiospa, Alexandre, desta diretoria que sai, do administrador Leomar Bama da PUC, é uma diretoria que foi extremamente feliz, continua na nossa diretoria também, compõe a nossa diretoria, nos deixa e nos apresenta um sindicato com parecer de auditoria limpo, uma situação financeira adequada, uma perspectiva de continuidade extremamente adequada. Portanto, o Sindiospa realmente se torna, a partir da gestão do Alceu, do Bandideus, do Leomar, da PUC, um player fundamental para qualquer assunto relacionado à saúde em Porto Alegre. No estado do Rio Grande do Sul, nós podemos ajudar com o que nós conhecemos e com a nossa experiência, mas certamente em Porto Alegre nós queremos ser a referência. Muito bem. Meus cumprimentos, presidente. Muito obrigado. Sucesso. Para o Jornal do Consumidor, direto do Sindiospa, Alexandre Appel.
cumprimentamos o doutor Mauro Stormovski e desejamos a ele e à sua diretoria uma profícua gestão neste importante sindicato de nossa capital e estado.